Então, continuando os estudos aqui dos gases, nossa segunda discussão do capítulo 14 do livro de Física Conceitual é sobre a pressão que a atmosfera exerce. E a constatação inicial que a gente faz é: a pressão atmosférica é causada pelo peso do ar, assim como a pressão da água é causada pelo peso da água. Então, se liga nessa ideia. A atmosfera ela é muito parecida com a água. Eu espero que você se lembre lá do estudo que foi feito na playlist anterior. Parecida com a água em um lago, ou em um balde, ou em uma garrafa. Ou seja, os gases eles vão exercer pressão. Estamos tão acostumados com o ar que é invisível ao nosso redor que às vezes esquecemos que ele tem um peso sobre os nossos corpos. E é um peso considerável. Vamos falar mais sobre isso. Estou repetindo a imagem aqui para você perceber que cada vez que essas moléculas de gás colidem com as paredes do recipiente, essas moléculas estão exercendo pressão. É exatamente a situação em que você pega um balão de festa, de aniversário, e enche com o seu sopro. Quando você expele gás dos seus pulmões, você está colocando uma pressão dentro do balão, expelindo matéria no estado gasoso. E aí essas moléculas de ar vão ficar presas dentro do balão. E quanto mais moléculas você assopra para dentro desse balão, mais colisões vão ter, aumenta a pressão, porque aumenta o número de colisões, e como o balão tem uma parede de borracha que tem uma elasticidade bem grande, a parede do balão ela vai se esticando com as colisões das moléculas que você está injetando com o seu sopro dentro do balão, até o ponto em que isso entra em equilíbrio, ou se você continuar enchendo, a rigidez da parede do balão se rompe e ele estoura. Vamos lá. Você não percebe o peso de um balão de água enquanto está submerso na água. Estou colocando aqui a situação para você visualizar, ok? Se você segurar esse balão cheio de água dentro da água, você não tem a sensação do quão pesado é esse balão. Pela relação do empuxo, das densidades do líquido dentro do balão e do líquido fora serem iguais, toda essa situação já foi descrita na playlist anterior. Da mesma forma, você não percebe o peso do ar quando você está andando aqui na superfície do nosso planeta. Então, eu estou colocando aqui a tabela para a gente perceber, né, que a densidade do ar ela vai mudando conforme se muda a temperatura. Então, olha só que interessante. O ar seco ele não tem uma densidade definida. A 0 graus Celsius, a densidade é 1,29. 1,29, olha a unidade de medida, quilograma por metro cúbico, ok? Então, aumentando 10 graus Celsius, perceba que a densidade ela diminui um pouquinho, 0,04. Aumentando mais 10 graus na temperatura, perceba que a densidade diminui mais 0,04. E depois, aumentando mais 10 graus Celsius, indo para 30, você tem aí uma diminuição de 0,05, né? Então, olha só que interessante. Aumentando a temperatura, ou seja, dando mais energia para um gás, a sua densidade vai diminuindo. Isso significa que as moléculas vão se tornando mais afastadas umas das outras, ocupando maior volume. Interessante isso, né? Então, aqui a gente tem também, para curiosidade, densidade do hélio, do hidrogênio e do oxigênio, ok? Então, vamos continuar falando aqui mais um pouquinho a respeito da pressão atmosférica, né? A tabela ali, ela foi uma curiosidade, e aqui tem mais informações para a gente. A densidade do ar muda com a temperatura, conforme eu mostrei na tabela, né? Ao nível do mar, ou seja, a 0 metros de altitude, 1 metro cúbico de ar a 20 graus Celsius tem uma massa de 1,2 kg. Informação importante, tá? 1 metro cúbico é
você pegar 1 metro de... É você pegar 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade, tá? Ou seja, é um dado em que as arestas medem 1 metro cada, ok? Então, todo o ar contido dentro dessa caixinha de 1 metro por 1 metro por 1 metro vai ter, então, 1,2 quilogramas. Fechou? Bom, aqui na imagem do cantinho está escrito que o ar é pesado se você tiver o suficiente para poder medir a sua massa, né? Porque quantidades muito pequenas de ar não vão ter um peso, uma massa considerável. Mas vamos continuar. Calcule o número de metros cúbicos que você tem no seu quarto, ou seja, meça a altura do seu quarto, a largura e a profundidade. Se você multiplicar pelo fator 1,2 kg, e você vai ter a massa de ar que está presa aí dentro do seu quarto. Tranquilo? Se você tem iPhone, você pode fazer essa medida aqui com a trena que tem no próprio aplicativo, beleza? Ou instale um aplicativo aí no seu Android. Pressurizar completamente um avião 777 adiciona 1 tonelada na sua massa. Então, olha o quanto de ar que precisa adicionar dentro do avião para que ele possa voar com a mesma pressão externa, né? Para que os seus ouvidos aí não sofram nenhum tipo de alteração de pressão. Então, se dentro do seu quarto você tem uma determinada massa de ar, dentro do avião ele tem que injetar lá dentro, né, que é o pressurizar, aumentar a pressão lá dentro, em 1 tonelada. Considere um longo e oco cano ou um pedaço de bambu que se estende pela atmosfera por 30 quilômetros. Ok, é muito alto, né? Mas fazendo esse exercício de imaginação, se a área de seção transversal interna do bambu for 1 centímetro quadrado, ou seja, tipo um canudinho de bambu, com a mesma circunferência do canudinho, mas um canudinho de 30 quilômetros de altura, né? A uma distância semelhante à distância entre Uberlândia e Araguari. Se a área de seção transversal, ou seja, a grossura desse canudinho, for de 1 centímetro quadrado e a densidade do ar dentro desse canudo corresponder à densidade do ar fora, a massa contida dentro desse canudinho é de 1 quilograma. O peso desse tanto de ar é cerca de 10 newtons de força. Falando que peso é massa vezes gravidade, tá? Então, 1 kg vezes 10, 10 newtons, ok? A pressão do ar na base do bambu seria de cerca de 10 newtons por centímetro quadrado. Lembrando que pressão é força dividido por área. Força 10 newtons, área é a área do canudinho aqui, ou do bambu, centímetros quadrados. Então tá aqui a imagem representando esse canudinho, né? Absurdamente alto e bem fino. Todo o ar que tem aqui dentro vai exercer aqui embaixo uma força de 10 newtons de peso. E a massa de ar que vai ter aqui dentro, considerando que a densidade de fora é igual a de dentro, daria esse valor. Mas a gente sabe que quanto mais alto a gente vai, menos denso é a atmosfera. Então a gente não tem como fazer esses dois valores iguais. Até também porque quanto mais alto a gente vai, menor a gravidade. É aquela imagem da atmosfera que foi mostrada no vídeo anterior, né? Mas fazendo esse exercício de imaginação, você consegue entender bem o que a imagem está querendo representar para você. Então, existem 10 mil centímetros cúbicos quadrados em 1 metro quadrado. Lembrando, então, que aqui a gente está falando de área, né? Por isso, metro quadrado.
certinho? A gente está falando aqui de 100 vezes 100. 100 vezes 100, 10.000 centímetros quadrados. Uma coluna de ar de 1 metro quadrado de seção transversal, ou seja, uma coluna de ar num quadrado de 1 metro de área, que se estende pela atmosfera, tem uma massa de 10.000 quilogramas. Ou seja, o peso desse ar é cerca de 10.000 newtons, 10 elevado à quinta. Por que 10 elevado à quinta? É o 1 seguido de quantos zeros tem na frente dele? 5 zeros, 10 elevado à quinta. Então tá aqui a imagem representando esse quadrado, né? Que é exatamente o quadrado que eu desenhei lá na seção anterior, né? Deixa eu mudar a cor daqui, né? Então, a gente está pensando num quadrado que tem 1 metro de altura, ou de profundidade, 1 de largura e 1 de comprimento. Beleza? Então, vamos lá. O peso do ar que exerce pressão sobre uma superfície de 1 metro quadrado ao nível do mar é de 100.000 newtons. Gente, isso aqui é absurdamente grande. O peso na base desse quadrado, então, vai ser de 100.000 newtons. Esse peso produz uma pressão também de 100.000 newtons por metro quadrado, ou equivalente a 100.000 pascais, ou 100 quilo. Lembrando que a ideia de quilo traz a mesma ideia do múltiplo de 1.000, tá? Então, 100.000 e 100 quilopascais têm a mesma correspondência numérica, ok? Que é a nossa referência lá do múltiplo de K na física. Mais exatamente, a pressão atmosférica média ao nível do mar é de 101,3 quilopascais. Então, são 101.300 pascais. A pressão da atmosfera, ela não é uniforme, ou seja, ela não é igual ao longo de toda a sua altura. Existe variação nessa pressão atmosférica em qualquer lugar devido, por exemplo, a correntes de ar em movimento e em tempestades. Você vai sentir mais pressão do ar quando vem uma ventania contra você. É a mesma situação lá do guarda-chuva quando ele está aberto, né? Veio um vento muito forte, o guarda-chuva ele vai se estragar, ele vai se dobrar, cedendo à pressão do vento. Então, vamos lá. Situação para vocês pensarem. Cerca de quantos quilos de ar ocupam uma sala de aula que tem uma área de piso de 200 metros quadrados e um teto de 4 metros de altura? Então, ó, 200 metros quadrados, 4 metros de altura. Então, aqui a gente tem uma sala em 3 dimensões. Aqui tem metros quadrados, mais uma dimensão da altura. Essa relação aqui, então, vai ser de 960 quilogramas. O volume de ar é de 200 vezes 4, 200 vezes 4, 800. E como cada metro cúbico tem aquela relação de 1,2 quilogramas, então, multiplicando o volume total da sala de aula pelo fator da massa de ar por volume, a gente tem esse valor total de quase 1 tonelada de massa de ar, né, dentro de uma sala bem grande, né, uma sala de 200 metros quadrados, é uma sala absurdamente grande. Isso aqui não seria uma sala, seria mais um auditório, um palco de teatro, né, mas assim, dentro de um espaço grande tem uma quantidade absurda de massa de ar. Responde a essa pergunta aí no seu caderno, o que causa a pressão atmosférica de acordo com os fatores que foram comentados aqui no vídeo para você. Agradeço a sua atenção e a gente se encontra no próximo vídeo comentando mais curiosidades a respeito desse estado gasoso. Valeu!